Boa noite, Fábio. Você bateu o recorde hoje, foi o primeiro a entrar. Tudo beleza? E Cris. Cris também está sempre aqui conosco, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite para mais uma live. Vamos lá, pessoal. Estamos numa semana onde o tema principal, o assunto principal é formação do professor, qualidade de ensino, né? Falar um pouco sobre essa experiência da Mimulus, 30 anos ensinando dança com qualidade. Então, essa semana a gente começou na segunda-feira com o Guilherme Guedes, falando, né, de planejamento, de estratégias de divulgação, de diferenciais no ensino e na forma de levar a dança, né, a experiência com a dança para os nossos alunos, para os nossos clientes, sejam eles online, sejam eles presenciais, né? E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial que vai falar mais diretamente, ou com quem eu vou falar muito próximo, né, do tema que vai ser, inclusive, da nossa aula especial desse próximo sábado, que é uma aula inédita, uma aula sobre... o título da aula é Ensinando com Eficiência e Eficácia, ou seja, é uma aula especialmente para os professores ou aqueles que querem se tornar professores e aqueles que tenham curiosidade, interesse em aprender mais sobre o ensino de dança. A Gracinha está chegando e já vai entrar aqui conosco agora. A Gracinha acabou de aparecer aí. Tudo beleza, Gracinha? Olá, tudo bom? Tudo jóia, saudade de você, né? Também. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Muito Pois é. bem. Então, eu começo como normalmente eu sempre faço, eu começo apresentando a minha convidada. Vem cá que tem uma pessoa curiosa aqui querendo te ver. Então, essa aqui, para quem não Oi, conhece, é a Nina. Nina, que fica aqui curiosa, querendo dar uma olhadinha em todas as lives. Às vezes ela assiste pelo celular dela, às vezes ela fica aqui do meu lado curiosa, né? Então, essa é a Gracinha Araújo. Quem é Gracinha Araújo? Eu começo apresentando sobre, né, a minha ótica e depois eu peço o nosso convidado, a nossa convidada, para se apresentar. Gracinha, eu conheço ela há mais ou menos, bom, pelo menos uns 20 anos eu conheço, né? Acho que nós nos conhecemos uma vez que eu estava trabalhando no Festival de Joinville, se não me falha a memória, depois você me corrija, né? Gracinha é de Curitiba, profissional da dança, já de longos anos, né? E ali nós nos conhecemos, ela foi fazer aula no meu curso lá no Festival de Joinville, e dali iniciou, né, uma longa amizade, não somente colegas de profissão, mas considero a Gracinha minha amiga, amiga de família, né? Já esteve aqui em Belo Horizonte muitas e muitas vezes participando dos nossos eventos, das Semanas da Dança, assistindo os nossos espetáculos, os espetáculos da companhia também, né? E Gracinha foi a idealizadora, ela vai falar um pouquinho disso para a gente também, idealizadora, coordenadora do curso de pós-graduação, né, em teoria e ensino das danças de salão, não sei se eu falei o nome correto, o título correto, depois você me fala, lá em Curitiba, e do qual eu faço parte, né, sou um dos professores, ministro a disciplina de danças norte-americanas. Enfim, eu sempre assim reverencio a Gracinha, agradeço a ela por ter tido essa iniciativa, por ter bancado assim com uma coragem admirável, admirável, tanto que ela bancou e levou à frente esse curso, e com todas as dificuldades, mas ela estava lá, não, Jomar, eu acredito, a gente precisa fazer, a gente tem que ter professores melhor formados, a gente tem que melhorar, subir o nível dos professores, né, do meio da dança de salão. Então, uma pessoa muito batalhadora, que sempre, né, correu atrás por essa ideologia, né, querendo atingir esse objetivo, não pelas questões financeiras, que eu sei, mas pelo objetivo de fazer algo
para melhorar, né, o ensino das danças de salão, a formação do professor de dança de salão. Tem uma carreira de antes da dança de salão, tem uma carreira também do balé clássico, enfim, uma pessoa que sempre esteve ligada à dança de uma maneira geral e que continua contribuindo de forma maravilhosa para o crescimento da dança de salão no meio acadêmico, né? Para a produção de bibliografia, para que as pessoas tenham, né, registros de história, pesquisa em dança de salão de uma maneira geral, que isso é fundamental. Eu vim de uma época, já estou terminando a minha apresentação, eu vim de uma época em que a gente não encontrava, né? Não encontrava a bibliografia, procurava material de estudo sobre, enfim, a história das danças de salão, metodologia de ensino em dança de salão, sobre coreografia, composição coreográfica ligada à dança de salão. A gente não encontrava nada, né? Então eu tenho muita coisa, até algumas coisas que estão aqui atrás, que eu fui garimpando pelo mundo afora, muita coisa, né, em outros idiomas, mas só mais recentemente, né, na última década, por aí, que a gente começou a encontrar mais, ter mais pesquisa ligada à dança de salão, às danças populares, e muito disso, tá, é graças aos esforços da Gracinha, né, em incentivar as pessoas a pesquisarem, a divulgarem, a registrarem e tudo mais. Então, eu agradeço muitíssimo a Gracinha, né, por ter disponibilizado o tempo dela para estar aqui conosco. Agradeço por poder matar a saudade dela. E agora, então, Gracinha, se apresente para a gente. Vamos lá. Nossa, depois de tudo isso, eu não sei mais o que eu vou falar. Olha a minha responsabilidade. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a você. Realmente é isso, é matar um pouquinho as saudades, né? Agora, com esse confinamento, a gente não tem como sair, não tem como viajar. Esses dias eu pus no meu Facebook. Ai, que saudade de ir para um teatro, que saudade, que vontade de ir para um teatro. Mas, enfim, não dá. Então, né, temos que ficar em casa. Pois é, eu sou a louca. Só que eu achei que tem outros loucos junto comigo que resolveu fazer um curso de pós-graduação. Eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, porque, como você disse, eu já tenho tempo. Eu não ligo, eu acabo dizendo quantos anos eu tenho. Eu estou no meio da dança há 57 anos. Eu tinha de 3 para 4 anos quando eu entrei. Entrei por problema de saúde. Na época, o médico disse, eu tenho bronquite, eu tenho asma, e aí o médico disse que eu deveria, para minha mãe, que eu deveria fazer uma atividade física. Balé, natação, que também naquela época não se tinha muitas opções. A minha mãe disse assim, com o frio de Curitiba, eu vou matar minha filha, né? Então não quero nem pensar em natação. Para vocês terem uma ideia de como eu sou velhinha. Eu sou bem antiguinha. Não se tinha piscina térmica naquela época em Curitiba. E aí eu fui para o balé. Acabei indo para o balé e chorei um mês. Um mês na barra, eu berrava que nem uma louca. E assim, e o professor insistindo, e a minha mãe disse, não, ela está atrapalhando a aula, não vai. Me pegavam no colo. Enfim, foi um transtorno. E a minha mãe disse assim, bom, eu acho o seguinte, eu vou tirá-la porque um mês está fazendo aula e não está fazendo aula, ela só chora. E ela hoje é o último dia dela. Naquele dia eu resolvi fazer aula de balé. E nunca mais saí. Então acabou se tornando um hobby, até por problemas de saúde mesmo, e nunca eu imaginei que acabasse se tornando a minha profissão. Então, eu tenho 57 anos de dança e 45 que eu dou aula. Pouco tempo. Eu acho que eu não tenho tanta experiência assim. Vai aprendendo, vai aprendendo. Faz esse curso sábado comigo, tá? Que é um curso onde a gente trabalha, né? Uma melhor formação para os professores. Faz esse curso que aí você vai aprender mais. Vou melhorar não. Exatamente. Eu acho que eu vou aprender um pouco, né? Porque não tem. Enfim. 10 a meio-dia no sábado. Viu? Pode deixar. Tudo bem. E aí acabei fazendo balé clássico a minha vida inteira, né? Eu sou formada em biologia, tá? Olha, eu não sabia disso! Jura? Não, muito prazer, eu sou engenheiro mecânico, né? Para quem não sabe. Pois é. Então, assim, eu fiz biologia, mas eu nunca exerci. Então, eu não me considero bióloga. Eu teria que fazer a faculdade novamente.
Aham. Exatamente. Eu teria que fazer. Não, não adianta, eu teria que fazer faculdade novamente. Ah, mas não sou bióloga. E aí eu resolvi fazer faculdade de dança. Então, eu sou formada na faculdade de dança pela Universidade de Tuiuti, onde hoje eu trabalho com o curso de pós. E aí, quando a louca daqui resolveu fazer o curso de pós-graduação em dança de salão, fui aluna. Então, eu era coordenadora, mentora, não fui professora, não quero ser professora, até porque eu acho que tem profissionais muito mais gabaritados do que eu, e eu já tenho trabalho suficiente para fazer isso, que não é fácil coordenar. Né? Você coordena aluno, você coordena professor, você tem que apartar as brigas, as dificuldades, tem que matar um leão por dia em relação à universidade, porque é um curso de artes, e daí a dança e a dança de salão. E o que é isso? Para que isso? Então, você tem que estar provando para eles o quanto é importante você estar ofertando esse curso para as pessoas, né? Então, aí você olha e diz assim, você ainda quer que eu dê aula? Não, obrigada, não quero. É muito, né? Deixa os professores, eu já tenho trabalho suficiente. Aí eu fiz balé a minha vida inteira, sou apaixonada, as minhas mãos eu jamais vou deixar, todo mundo da dança de salão dá risada, olha a mãozinha dela. Eu falei assim, isso já está inserido no meu corpo, né? E aí, num desses festivais de Joinville, onde nós nos conhecemos, eu não tenho assim, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que eu fui a primeira mulher do Paraná que conheceu você no Festival de Joinville. Aí, mesmo? tá, vou lá. Eu acho que sim. Eu acho que de Curitiba fui eu, o Vitor e o Léo Tats. Então, eu posso dizer, eu não vi ninguém lá, então eu acredito que eu fui a primeira paranaense que estava lá fazendo seu curso. Mas a dança de salão entrou na minha vida um pouquinho antes. No Festival de Joinville, entre vários cursos, eu vi o curso do Carlinhos de Jesus. Eu falei, era tempo das vacas gordas, né? Eu falei, eu vou pagar o curso para tirar uma foto com ele. Você é louca! Eu falei, eu sempre fui louca, né? Eu falei, você é louca, você vai fazer um curso, pagar um curso só para tirar foto. Eu falei, vou, não posso perder essa oportunidade. E fui, tirei a foto, tudo bonitinho. E me apaixonei pela dança de salão. E a partir daí eu comecei a correr atrás. E fui fazer aula, sempre como cavalheiro. Eu, como dama, sou excelente cavalheiro, modéstia à parte, né? Porque eu também queria ensinar o meu marido a dançar. Dançar Sim, só fazer um parênteses aqui, na verdade, assim, primeiro, né, isso que você falou é super importante para as pessoas que estão aprendendo, né, entender assim, como que é legal você aprender o papel do condutor e do conduzido, porque aí se você é conduzido, normalmente você vai saber, né, como conduzir melhor, e aí você consegue ser melhor conduzido e vice-versa, né? Então, assim, você aprender os dois papéis é muito legal, porque tem aluno que tem essa resistência, né? Falar, não, mas isso é o papel do conduzido, do condutor e tal. E quando você aprende os dois, isso abre os horizontes, né? Vou só aproveitar para responder acho que foi Gian, perguntou agora há pouco, falou assim, eu não consigo me conectar nas aulas online, o que sugere? Bom, eu não sei se a sua pergunta é no sentido assim, eu não consigo utilizar os aplicativos, conectar, se é isso, faz contato conosco, que é muito simples, a gente te explica. Agora, se é no sentido assim, de ter né, de gostar da aula online, né, eu te desafio a fazer as nossas aulas online da Mimulus Digital, que tem várias possibilidades. Faz contato conosco, manda uma mensagem no nosso Instagram, que aí a gente te passa todas as possibilidades. E para finalizar, né, eu já... a Gracinha ia falar aí para ensinar o meu marido, eu já deixo aqui, né, um beijo para o Ayrton, que está lá em cima nos olhando.
a Ayrton, que sempre foi uma das pessoas que melhor me recebeu em Curitiba, assim, uma das pessoas mais carinhosas, assim, e que era o braço direito da Gracinha, continua sendo o braço direito da Gracinha, o esquerdo e tudo mais, né? Continua, vai lá, pode continuar. Não, na realidade, eu queria aprender o bolero que meu pai dançava com a minha mãe. E eu queria dançar Que com o legal. Ayrton. Uhum. Então, foi a razão que eu fui fazer. Foi muito engraçado, porque eu e as minhas alunas entramos numa aula de dança de salão vestidas de bailarinas clássicas, com coque, sapatilha e tudo mais. Foi muito engraçado. Mas daí eu descobri que não era só eu que não entendi nada da dança de salão, outras pessoas. E a partir daí eu comecei a buscar. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu nunca consegui ensinar o Ayrton a dançar. Nunca, eu não consegui. Quem ensinava eram os outros, eu nunca consegui. Até porque o meu lado era muito assim, o meu lado de professor é muito forte. Então, a Uhum. paciência que eu tinha com todos os meus alunos, eu não tinha com ele. Coitado. Então, não deu muito certo. Mas ele acabou também abraçando a dança de salão, e como você mesmo diz, ele está, eu acho que até hoje comigo, me levando, que era o meu alicerce. Na realidade, o Ayrton era o meu alicerce. Era quem me Uhum. sustentava quando eu caía. E isso, Uhum. eu acho que dava claro para ver. Uhum. Aí, nessa minha busca de entender um pouco a dança de salão, o que aconteceu? Eu tinha tudo isso no balé clássico. O que Uhum. eu procurasse dentro do balé clássico? Se não era com professor, as literaturas estão aí. E aí eu comecei, acho que meu lado de bailarina começou a aguçar muito, e talvez até de professora. Eu não dava aula, gente, não foi. Eu dava aula de balé clássico. Mas eu queria saber mais. Quais as influências? Por que se dança dessa forma? Como começou? Infelizmente, as pessoas para quem eu procurava, inclusive com quem eu fazia aula, não me respondiam. Não me respondiam. E aí, um dia, eu vim do Baila Floripa e vim Uhum. aguçada. Eu falei, não dá. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou juntar um grupo de pessoas e vamos fazer um grupo de estudos. E na época eu trabalhava num espaço cultural e eu solicitei para ela, para a dona do espaço, eu posso usar aqui para nós estudarmos a dança de salão? Porque Uhum. eu já vi que tem algumas pessoas que também têm as mesmas dúvidas que eu. Então, quem sabe nós estudando, a gente consiga sanar essas dúvidas. Ela Uhum. disse, tá bom. Eu falei, e falei, mas eu falei sem querer. Eu disse, quem sabe um dia ela se torne uma extensão, uma pós-graduação, sei lá, até um curso de graduação, né? Por que não? Uhum. Uma Exatamente. semana depois, esta dona desse espaço, que eu digo que foi um anjo que caiu na minha vida, e eu sempre digo, os astros conspiram a nosso favor. Com Quando tem certeza. que acontecer, vai Aham. acontecer. Uma semana ela disse assim, prepare um projeto de pós-graduação, porque existe uma faculdade que está interessada. Eu parei, eu gelei. Falei, eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz Uhum. projeto nenhum. Ela disse assim, não, mas faça, eu te ajudo. Ela era aposentada da Universidade Federal, eu te ajudo Uhum. e nós vamos fazer. E eu fui naquele embalo. Ela disse, porque Uhum. não existe pessoa melhor para fazer isso do que você. Eu falei, não, existe, pode ter certeza. Talvez louca como eu, não, mas que existe, existe. E aí eu fiz o projeto. E mais louco ainda foi a faculdade acreditar nesse projeto. Sim, E sim. em 2005 nós abrimos a primeira turma de pós-graduação em dança de salão Aham. no Brasil. Eu tenho orgulho em dizer isso. No Brasil. Tem que Sendo ter que orgulho você foi mesmo. um dos loucos que também Aham. acreditou no projeto e vamos embora. Claro, claro. Na Não hora que sei como que vai ser isso, mas vamos embora. Gracinha me convidou, eu falei, tô com você, só pode escolher aí a disciplina que você quer que eu ministre, que eu tô junto, do jeito que for, né? E ó, eu me E lembro, assim, olha o quanto, né, são intensas as aulas, né? Eu me lembro, assim, que são, né, 24 horas aula no final de semana, porque a gente ministra a disciplina como professores de fora, né? Então, ia para Curitiba, chegava lá na sexta-feira, começava, não sei, 6 horas, 7 horas da noite, 6 ia até horas, umas. 18 horas.
ia até 10, 11 da noite, depois sábado o dia inteiro, né? Começava, sei lá, 7, 8 da manhã, parava para o almoço, depois ia Das 8 até 7 da quase noite. 8 horas. E domingo ainda fazia também não sei quantas horas até depois Das do almoço, 8 não é isso? às 2 da tarde. Exatamente. Ficava todo mundo exausto, mas era um clima delicioso, era super gostoso mesmo, né? E assim, o quanto eu aprendi aí com você, com os alunos e tudo mais, o quanto essas turmas que aconteceram aí ao longo dos anos foram importantes, inclusive, para, a partir daí, a gente formatar o nosso curso de qualificação aqui, que era mais ou menos como uma pós-graduação também, eram 300 horas aula, só não tinha, né, não tinha o reconhecimento do MEC, porque era ministrado no nosso próprio espaço e tudo mais, mas isso me ensinou muito para a gente poder formar essas turmas que a gente teve aqui do curso de qualificação, que era, né, formação não somente na área do ensino, na área de criação e na área de produção em danças de salão. Então foi uma grande escola esse tempo que a gente esteve aí juntos. Te agradeço muito por isso. Né? Trocas de figurinha. É isso aí. Na realidade, a primeira turma, eu nervosíssima, eu disse que eu não ia fazer curso nenhum, porque não ia dar certo, porque não sei mais que, como sempre, né? Uhum. E eu mesmo crio, eu faço e depois eu mesmo desacredito do negócio. Mas é porque realmente era a primeira turma. Sim. Então, não tem como você não ficar ansioso nesse momento, né? Claro. Então, no primeiro mês, nós tivemos 18 alunos. Óbvio que não fechava as contas, era no vermelho, e isso já me desesperou, porque eu já tinha o corpo docente todo montado. Eu falei, como que eu vou trazer esses professores de fora e tudo mais? Bastou a primeira turma. No mês seguinte, porque era uma vez por mês, porque nós temos muitos alunos de fora. Então, no segundo mês, nós passamos para 34. Então, assim, foi um boom. Né? Eu assisti a aula, fui aluno, era um horror levantar cedo. Olha, e o que era nessa primeira turma, o que foi muito legal, né, é que, por exemplo, eu lembro que eu dei aula para pessoas, grandes profissionais do Brasil afora. Por exemplo, Cristóvão, acho que era aluno dessa primeira turma, Cristóvão Cristianes, né? Que é dono de uma rede, da Rede 78, aí, uma rede de escola, um dos principais professores do Brasil hoje. Luiz Dalazen, que já esteve comigo em várias lives, grande apoiador, grande figura, estudioso, Fernando Campani, enfim, grandes nomes aí da dança de salão, que eram alunos dessa turma, né, que estavam lá, né, mostrando o quanto era importante e com uma humildade incrível, que eram pessoas que já eram grandes professores, mas que queriam, né, aprender mais. Então isso foi muito legal mesmo. Foi. E assim, o que me deixa mais orgulhosa, que você falou do Luiz, eles foram alunos do curso. Exatamente. E hoje o Luiz faz parte do corpo docente. Então, assim, isso me deixa muito orgulhosa. Eu ainda tinha um sonho de repente, ter os ex-alunos, não tiro a sua vaga, não se preocupe. Mas, assim, de ter os alunos que foram alunos do curso da pós-graduação, que tenham um perfil acadêmico, porque também tem que ter isso, esse perfil acadêmico, e fazer parte do corpo docente da pós. Isso era um grande sonho, né? Conseguir. Ele, a Catiusca, que fazem hoje parte. A Catiusca mais ainda, porque a Catiusca fez curso de balé do Teatro Guaíra, fez a faculdade de dança, fez o curso de pós-graduação, fez o mestrado relacionado com a dança de salão e agora está terminando o doutorado nesse caminho também da Danças A2. Então, isso é maravilhoso, né? Então, que segue essa linha. O próprio Luiz, o mestrado dele foi relacionado também com danças A2. Então, isso me deixa, eu acho que isso eu posso compartilhar com você e com os outros professores, nos deixa extremamente orgulhosos. Com certeza, com Não certeza. é fácil, posso te dizer, não ganha dinheiro, também já quero avisar, por isso que eu acho que ainda é o único do Brasil, não se ganha dinheiro, se ganha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu, quando você
falou nessa carga horária, eu era muito enérgica nesse sentido. Não com vocês, mas, de certa forma, eu acabava cobrando também, né? De ser muito, assim, rigorosa em relação ao horário. Eu sempre dizia assim, o aluno pode chegar atrasado, mas o professor não. Sim. O professor tem que estar na sala de aula. E, graças a Deus, eu acho que eu consegui uma equipe que acreditava tanto no projeto que eu não tive um professor que passou por 5 turmas, que nós tivemos hoje, temos 5 turmas formadas em dança de salão, que chegasse assim, desanimado, não. Era uma carga horária extensa, extremamente. Eu acho que vocês saíam daí e entravam no avião dormindo já, porque era realmente muito cansativa, né? Tanto para o aluno quanto para o professor mais ainda, mas assim, eu não tive nenhum que esmorecesse no meio do caminho, de tão prazeroso que era. E eu sempre fui muito participativa, às vezes eu dizia que eu estava de corpo presente, que eu não estava nem prestando atenção. Mas, às vezes, 5 minutos que eu prestava atenção na aula já me dava um clique diferente, tanto para o curso quanto para as minhas aulas. Eu acho que você está falando assim, dos professores, da motivação dos professores, né? É porque eu acho que nós professores, que trazemos essa bagagem de teoria, né? Não somente da prática, mas da teoria, que gostamos de dar aula, que gostamos de ensinar, né? E naquele momento, hoje, a gente tem mais oportunidades, a gente tem muito mais alunos interessados nisso, né? Agora, por exemplo, eu tenho adorado, nos últimos sábados a gente teve aí uma aula de história do tango que eu ministrei, sábado passado uma aula de história da salsa, esse sábado agora, essa aula, né, voltada para professores, para a formação do professor, ensinando com eficiência e eficácia. Depois vamos ter aula de história do samba, enfim, muitas aulas teóricas que a gente tem tido a oportunidade de ministrar agora online, né? Nessa época a gente tinha muito pouca oportunidade de dar aula teórica, né? De transmitir esse conhecimento. E para quem adora, como eu, né? Porque eu adoro dar uma aula prática, dançar com os alunos, mas da mesma maneira eu amo dar uma aula teórica, né? Falar sobre história, falar sobre música, falar sobre ensino, enfim. Então era muito gostoso, apesar de cansativo, e eu sentia isso nos outros professores com quem eu conversava. Ricardo Garcia, outros professores com quem, né, eu trocava figurinhas na época. Mesma coisa, assim, falou, pô, nossa, que gostoso, a gente vai poder ensinar, tem pessoas querendo aprender além da prática, né? Então isso acho que era muito motivador, era muito motivador para nós professores, né? Ah, com certeza. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Você está falando dos teus livros aí. Eu quero ver se você tem a mesma bibliografia que eu tenho. Porque meu maior prazer um dos lugares que eu sei que eu consigo achar livros que você não encontra em outros lugares é no Festival de Joinville. Então, é o meu maior prazer. A primeira coisa que eu faço quando eu chego lá, eu vou para a livraria. Sim. E encontro livros. O Luiz vai muito comigo. Depois que o Ayrton acabou indo lá para o cantinho dele, o Luiz acaba sendo o meu companheiro, né? E ele diz, então, nós temos uma competição, nós dois. Adquirir esse livro. Como assim? Como assim você adquiriu esse livro? Então, nós competimos com quantos livros nós temos que o outro não tem. Aí chegou um momento que ele vai dizer, não, mas eu vou comprar para ele. Daí ele começou a fazer isso. Perdeu a graça. Não, vamos continuar competindo do mesmo jeito. Então, às vezes que nós entramos no festival, a primeira coisa que a gente faz é ir para a livraria. E ele olha para mim e diz assim, Gracinha, se controla, porque eu saio assim, né? Gasto uma fortuna. Mas eu acho apaixonante. E vou te dizer por quê. Daí você diz assim, poxa, mas você só compra de dança de salão? Não. Porque muitas vezes, das outras linguagens da dança, nós precisamos dentro da dança de salão. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Várias e várias viagens minhas para o exterior, né? Viajando para trabalhar, várias e várias viagens eu tinha que pagar caro de excesso de bagagem por causa dos livros, do peso dos livros que vinham. Há mais tempo atrás eram em parte livros, parte CDs. Hoje a coisa do CD já não pesa na mala mais.
mas os livros continuam sendo, né? Eu tiro sempre um dia para ir nas livrarias para poder garimpar tudo, e é exatamente o que você falou. Na época, né, que a gente começou a estudar e etc., era isso, quer dizer, eu não encontrava quase nada de dança de salão. Então, opa, peraí, vamos comprar esse livro aqui, que é de composição coreográfica em dança contemporânea. Esse aqui, que é de produção em balé. Então, porque daí você, né, acaba descobrindo modelos e adaptando esses modelos à nossa realidade. Né? Então, Com certeza. é dança, né? Estudar dança, e a partir daí, né, a dança de salão, muitas dessas, enfim, das áreas de conhecimento necessárias aí para um professor de dança de salão, elas foram sendo desenvolvidas, experimentadas, adaptadas de outros modelos para a nossa realidade muito recentemente. Né? Com certeza. Principalmente o quê? A transposição aí da coreográfica dos salões para o palco, isso é algo extremamente recente, né? Então eu ainda brinco assim, que a dança de salão ainda passa por uma adolescência, assim, né? O que eu vou ser quando eu crescer, né? Qual que é a melhor formação para um professor? Qual que é a melhor formação para um coreógrafo de dança de salão e tudo mais? E você tem uma responsabilidade muito grande em guiar esse adolescente, Gracinha. Pois é, pois é. Às vezes é uma responsabilidade muito grande, que é um peso muito grande nas costas que você carrega, né? Uhum. Porque às vezes eu vou nos lugares, nos eventos que tem, Gracinha Araújo, coordenadora da pós-graduação. Então não é mais a Gracinha somente, é a Gracinha com o peso da coordenadora da pós-graduação em danças de salão. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu não carrego sozinha, eu tenho vocês que também acreditam. Eu falei que eu não sou a única louca. Vocês acreditam nisso. Acreditaram em primeiro momento que, de repente, as coisas se abriram. Hoje, eu digo para você, eu acho que essa pandemia veio para fazer com que a gente repensasse uma outra forma de abordar, que chegue esse conhecimento a este Brasilzão, porque vamos combinar, o nosso Brasil é imenso. Né? Então, eu posso te dizer, nós temos uma aluna, eu digo nós, porque você faz parte, que é formada em dança de salão de Roraima, que é a Luana Amaral, que é a única do norte, da região norte, que tem essa especialização. Na região nordeste, nós temos a Roberta Soares e o Daniel Araújo, que são de Campina Grande, que foram os loucos que desceram para o sul para poder estudar e buscar esse conhecimento. A admiração que eu tenho por essas pessoas, assim, porque são pessoas de uma coragem e assim, que fizeram um investimento enorme, não somente de financeiro, mas de tempo, né? A gente teve aqui, por exemplo, um casal que é o Alisson e a Ticiane, lá de Maceió, em Alagoas, que fizeram um curso de qualificação, que foram, né, 2 anos eles vindo para cá todo mês para passar um final de semana, trazendo a filhinha deles, né? E por esse ideal de eu quero ter uma melhor formação em dança de salão. E continuam vindo sempre, todos os anos, para as Semanas da Dança e tudo mais. E, quer dizer, hoje, eu acho que era até o assunto que você iria começar a tocar agora, a gente tem cada vez mais a possibilidade, né, de oferecer para essas pessoas aulas por EAD, aulas online, que é o caminho, né, que a gente foi buscando para o nosso curso de qualificação aqui, é o caminho que a gente tem conversado, né, sobre o que eu acho que você também vai passar a ofertar, né, na pós-graduação, essa possibilidade. Mas antes de você continuar, só esclarecer uma coisa aqui para quem está lendo os comentários aí, que tem a Sara, nossa aluna querida, que ela está comentando aqui do livro, o livro da Mimos, o livro do Jomar e tal, etc., que a Sara é uma colega sua, uma colega nossa, Gracinha, né? Da área de educação, professora universitária da área de educação, com uma excelente formação, né? Apaixonada pelas danças de salão, e que outro dia, um pouco antes do pandemônio começar, ela falou, olha, eu queria fazer um trabalho, um estudo, uma pesquisa sobre, né, o método que vocês utilizam na Mimos, de ensino, etc., que ela é apaixonada pela Mimos, etc. E eu falei, olha, beleza, vamos lá, fique à vontade, eu posso ir te fornecendo material.
A coisa foi crescendo e começamos o pandemônio e a Sara é assídua aqui, ela registra todas as lives, ela vai registrando, e isso já está se tornando um livro que eu estou super curioso, entendeu? Que ela falou, não, eu estou fazendo o livro dos 30 anos da Mimo, já entrevistou diversas pessoas, registra várias coisas dessas entrevistas, que é um material valiosíssimo que a gente tem feito aqui nas várias lives, então só esclarecendo para as pessoas. Eu também estou curioso, né? Em que isso vai se transformar? Vamos ver, mas que tem sido um trabalho árduo e de muito, muito carinho que a Sara tem feito, isso que ela está citando aí desse livro, né? Super apoio, hein? E já estou me candidatando, quero o livro. E eu acho que está na hora também de você começar a escrever a sua história. Já passou da hora. Isso é registro. As pessoas Sim. precisam entender que isso é como me cobram. Gracinha, não só na dança de salão. Eu acho que você tem uma vivência da dança que você deveria escrever um livro. Ah, não. A própria universidade me cobra. Gracinha, quando que você vai começar? Eu falei, não. Eu já faço muito nessa parte, não sei. Claro, eu vou te dizer que muita coisa, como eu te disse, né, acabou quando o Ayrton faleceu, mexeu muito no meu emocional. E eu quis parar com tudo. Como eu disse, ele era meu braço direito, esquerdo, meu corpo todo. E me abalou muito a ida dele, né? Agora que eu estou começando a retomar as coisas, tendo vontade novamente de fazer isso daí. Mas eu fiquei num ponto que eu dizia assim, não quero mais fazer. E daí, nesse meio tempo, mesmo nos bastidores, apesar das pessoas acharem que eu saí, mas os bastidores continuam funcionando, né? Eu não preciso estar no palco para aparecer que as coisas estão funcionando. Os bastidores têm que funcionar, muito pelo contrário, os bastidores precisam funcionar melhor do que no palco. Sim, com Senão certeza. não sai espetáculo. Com e certeza. daí, me perguntando e me cobrando, Gracinha, você precisa escrever seu livro e tudo mais. Falei, tá bom, deixa, mais um dia eu faço isso. Porque esse conhecimento, eu não acho que eu tenho nada, mas enfim, mas essa tua experiência não é todo mundo que tem. E foi uma profissão que você escolheu, e que é árdua, e muito árdua. E eu vou te dizer, agora voltando ao que nós estávamos conversando em relação à pandemia, eu fui muito resistente, e sou ainda, tá? Não pense, eu ainda estou buscando um novo processo dentro de uma educação online que me satisfaça o que no dia a dia, no presencial, satisfaz. Porque eu acho que são discussões muito ricas e que, às vezes, a gente perde no EAD. Tá? Então, só que também, por outro lado, eu tenho que pensar que eu não estou conseguindo atingir todas as pessoas. E vamos falar financeiramente. Porque é muito caro você vir, não precisa muito, do Rio de Janeiro para Curitiba. Sim. Por quê? Sim. Passagem, hospedagem, alimentação, o material que às vezes você tem que comprar, as trocas que existem, né? E fora a mensalidade que você tem que pagar do curso e tudo mais. E o tempo também, né? E fora o tempo também que a pessoa, né, que ela despende ali em toda essa logística, né? Em toda essa viagem, né? Exatamente. Tudo. O próprio professor que vem tem que também... você pode nesse período? Não posso. Você, então, tenho que ver quando que eu viajo. Gracinha, não sei mais o que. Mas aí é a pergunta dos alunos. Mas o Jomar vem mesmo. Eu falei, a hora que a gente se acertar nas datas, ele vem. Porque é difícil. Geralmente, o pessoal da dança de salão trabalha final de semana. Não é aquele executivo ou aquele trabalhador que trabalha de final de semana está livre e pode dar aula, né? Exatamente, a maioria. Sim. Ou você vai propiciar um baile, alguma coisa assim. Então, quando chegou o EAD, eu extremamente resistente, eu não consigo ver a dança em EAD, não consigo, eu acho que vai se perder a qualidade, mesmo com todos os professores e tudo mais. Só que a nossa pandemia chegou. E ela está aí. E eu não sei quando que ela vai embora. E nós vamos ter que nos reinventar.
E eu tive a oportunidade de, semana passada, acabar vendo uma live com o Fábio Brasil e com a Isabel Marques. Cris Wozniak, Sim. Gisele Onur, que são tops dentro da área de arte e educação, Sim. ou dança e educação, que seja. E eles também estão perdidos tanto quanto nós, porque eles também acreditam, como eu. Não, aquela aula gravada e tudo mais, você faz no YouTube e vai. Como que a gente pode chegar com uma qualidade de trabalho que satisfaça o professor e satisfaça o aluno? Né? Mas, e que assim, você possa ter essa troca. Mas veja bem, Tá. né, a gente vem com essa experiência, na verdade a Mimulus Digital, assim, ela estava nos nossos planos já há muitos anos, como vinham outras urgências na frente, a gente sempre ia postergando, e agora no pandemônio tinha que acontecer, né? Porque era a única forma de manter, né, as nossas aulas, o vínculo com os alunos, etc. E olha, eu tenho ficado muito, mas muito surpreso positivamente com isso, assim, com o resultado, né? É claro, né, tem coisas que no presencial que funcionam mesmo, isso aí não tem dúvida. Mas aulas teóricas, né, inclusive da forma como elas têm acontecido, que não são necessariamente, a gente inclusive vai oferecer agora também a possibilidade de aulas gravadas, uma plataforma e pronto. Agora, as aulas teóricas que têm acontecido no Zoom, em que a gente interage igual nós estamos interagindo aqui, né? São muito legais, e o que eu acho mais legal também é que eu acho que nesse caso não perde em nada, né, do presencial, porque a interação ela acontece com o aluno ali da mesma forma, né? E como as aulas ficam gravadas também, é legal porque o aluno depois, ele assistiu, opa, essa parte eu perdi, essa parte eu quero rever, depois ele tem acesso outra vez à aula. Então isso eu acho muito legal. Nas aulas práticas, tem questões que são... e que há um prejuízo, sim. Mas olha que eu vou te falar que tem questões que tem também um ganho, né? Aliás, esse é também um dos assuntos que a gente vai abordar nessa aula de sábado, de 10 ao meio-dia. A gente vai falar sobre, né, qualidade de ensino, sobre métodos, dicas e informações muito importantes que vêm nessa nossa experiência de 30 anos, não somente no presencial, mas no online também. Mas muita coisa eu acho muito legal, assim, que no online tem a perda, mas tem também muitas vantagens. Mas eu te interrompi, vai em frente, vai em frente. Não, imagine, que é isso. Eu acho que a gente vai ter que trocar mais figurinhas. Acho que eu vou assistir a sua aula das 10 ao meio-dia ali, porque eu acho que vai ser bastante... Vamos lá. Mas assim, agora, tudo bem, você falou, eu achei fantástico, maravilha, porque é o que eu estou pensando. Só existe um pequeno que a gente precisa. Eu respondo pelo Ministério da Educação. A universidade responde para o Ministério. Se ele determinar, por mais que você não goste, tem que fazer. E para você ter um curso de pós-graduação, tem que ter um mínimo de horas. 360 horas. Então, aí veio o pulo do gato. Como que nós vamos, porque geralmente as aulas offline ou online, seja qual for, você não vai ficar as 24 horas falando como nós fazemos presencialmente. Agora é 20, tá? Só para te avisar. É 20, não é mais 24. Tirei 4, tudo bem. Mas assim... Aí, como que nós vamos abordar que isso seja de uma forma que seja legal, que é para certificação, porque precisa ter, no mínimo, 360 horas, tá? Que não se torne uma aula repetitiva, assim, agora nós vamos ter um mês com o Jomar. Não sei se isso funcionaria para que a gente fechasse o número de horas. Então, é nisso que nós estamos estudando, entendeu? Sim. Da melhor forma, como abordar para que isso aconteça legalmente. É isso que eu te falo. Quando você trabalha informalmente, você faz um curso informal, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você faz um curso formal, como é o meu caso... Titulação, né? Porque tem uma titulação que responde. Primeiro, eu respondo para a universidade. E a universidade responde para o Ministério da Educação. Então, tem coisas que acabam nos atando e a gente não tem como... Como que nós vamos fazer isso? Inclusive, né? Então, é dessa forma que a gente está estudando para que isso aconteça.
mas é inevitável, Gilmar. Sim. E eu me lembro, né, eu me lembro da gente conversando há anos atrás, assim, da sua dificuldade em compor o corpo docente do curso, exatamente por causa dessas exigências do MEC, que são muito importantes, é importante que elas existam, né? Mas como compor um corpo docente que tivesse um mínimo de mestres, né? Um mínimo de X doutores, né? No momento em que sequer existia uma pós-graduação em dança de salão, né? Em que, inclusive, você já me falou isso várias vezes, em que, inclusive, muitos dos professores de dança de salão, reconhecidos aí no Brasil afora, sequer tinham uma graduação, né? Para poder estar no corpo docente. E aí eu te ainda, porque como que a gente foi aos pouquinhos, como que você pode falar isso melhor do que eu, né? Como que você foi conseguindo aos pouquinhos subir esse nível, né, dos professores de dança de salão. Não somente assim, de conseguir, hoje eu acredito que no seu corpo docente você tenha uma tranquilidade maior em conseguir, inclusive entre os seus alunos, como você disse, né? Pessoas que hoje já têm mestrado, já têm até doutorado para compor o corpo docente, mas também, que eu acho que é o mais difícil e que é aos pouquinhos que você foi conseguindo, que é de abrir a cabeça das pessoas para a necessidade, né, de ter essa formação. Né? Para necessidade, ok, você dança bem, ok, você fez o curso ali, lá, não sei aonde, mas é necessário que você vá além, é necessário que você leia, que você tenha uma formação acadêmica, né? Para que você possa, enfim, ter propriedade sobre aquilo que você ensina, para você, né, agora preparando esse curso para sábado, né? Eu ainda me deparei com uma frase antiga que eu já escutei em acho que no curso que eu fiz aqui no UFMG, de pedagogia do movimento para o ensino da dança, né? Em que fala uma coisa muito legal, que é assim, o médico, ele pode matar um de cada vez. Agora, o professor, ele às vezes numa sala de aula ele mata 30, 40 de uma vez, né? Se ele não, dependendo de como ele aborda o aluno, dependendo do que ele... Exatamente. Né? Então, assim, é uma responsabilidade que as pessoas não têm consciência dessa responsabilidade. Nem os professores e às vezes nem os alunos, né? Que também é legal que os alunos tenham essa consciência de que não é porque o cara dança bem que ele vai ali na escola e pronto, e vai se dar bem com aquele professor. Qual que é a formação daquele professor? Né? Qual que é a história, o background daquela escola? Né? Então, assim, ele está ali nas mãos de uma pessoa que está lidando com o corpo dele, dela, né? E que pode tanto fazer um caminho maravilhoso para que ele tenha desfrute daquela dança com qualidade, né? Como ele pode também ser desastroso na vida daquela pessoa, causando prejuízos psicológicos. Lesionar, né? Inclusive, com lesões, inclusive. Exatamente, prejuízos físicos e psicológicos também, né? Com certeza. Eu, na realidade, assim, eu acho que o professor, a palavra professor, infelizmente, aqui no Brasil, ela não é nada valorizada, muito pelo contrário, né? É desvalorizada em todos os sentidos. E aí eu falo da educação geral, né? Sim. E na dança, na arte, eu não preciso nem te dizer. Por isso que eu te digo, eu sou muito rigorosa em relação à questão de horário, de trabalho, de presença, porque já teve, inclusive foi uma ex-aluna da pós-graduação, da primeira turma, que disse que perguntava assim para ela, mas se a gente mandar alguém no lugar, tudo bem? A gente precisa estar presente para ganhar... Ela dizia, como assim? Não, eu posso mandar uma outra pessoa no meu lugar para responder a chamada? Falei, gente, como assim? Gente? É pós-graduação. Vocês já passaram do processo do ensino médio para a graduação. Como que uma pessoa que vai fazer uma pós-graduação pensa dessa forma, né? Então, assim, mas como eu te disse, do mesmo jeito, eu acho que essa disciplina que eu tenho, desse rigor, eu acho que isso veio do balé clássico. Eu não tenho... Assim, eu não posso te afirmar 100%, sim, mas 90% que veio disso. E eu tive, no meio dessa formação do balé clássico, dando aula, trabalhando também com pessoas que pensavam como eu. Então, isso acabou ficando inserido muito forte. Só que eu sempre digo assim,
Hoje eu tenho um orgulho muito grande que dentro da universidade onde eu trabalho, a coordenadora geral de curso de especialização, Lato Sensu, ela diz, eu queria que todos os meus coordenadores fossem como você. Por quê? Porque você está presente, você sabe o nome dos alunos, você conhece a história de cada um deles. Mas eu digo assim, se eu não faço isso, vão dizer que é um oba-oba. Que a gente está brincando lá de dançar. Então, inclusive, não, assim, agora você falando sobre isso, me veio à cabeça assim, a história das gafieiras, né? Porque, né? Por que a disciplina em uma gafieira, né, um dos motivos, né, da disciplina da gafieira, de zelar Sim. pela moral, pelos bons costumes, era tão rígida, né? Também por causa de algo que você disse, aí, ou seja, todo mundo pensava o quê? Naquele lugar lá, né? É bagunça, é gente bêbada, Exato. É isso, é aquilo, aquilo outro. Então era uma forma de mostrar para as pessoas, olha, aqui não é assim. Aqui funciona com muita, né, disciplina, a etiqueta, o respeito, a educação, etc. Então isso é muito legal, né? Quer dizer, as pessoas da universidade elas não podiam olhar e falar assim, aquilo lá é dança de salão, né? Então Exatamente. Funciona de qualquer jeito. Ali para dançar. Né? Exatamente. Não, também. Você dançava, não tem corpo. Né? Pessoas que mexem no corpo não dançar. Né? Claro que tem, por isso que tem a prática também, mas a gente levava muito a sério, inclusive em relação às bancas e tudo mais. Eu tive professores da Federal, professores, inclusive, fizeram parte, vieram do Rio de Janeiro e tudo mais. Disse assim, Gracinha, você faz um trabalho muito sério aqui. Essa meninada que está saindo para fazer um mestrado e um doutorado. Falei, a ideia é essa. Mas eu falei assim, gente, mais do que qualquer coisa de eu ser rigorosa, às vezes eu sei o porquê eu faço. Primeiro porque eu acho que a seriedade tem que ser igual em qualquer curso. Então, se você faz medicina, é tão sério quanto a dança de salão. Sim. Porque você vai... Tem gente que vai precisar de você. Mesmo Sim. aquele médico, aquele doutor e tudo mais, um dia ele vai precisar de você. E você tem que ter esse conhecimento para fazer. Você Sim. tem que ter subsídios, ferramentas para você falar de igual para igual. Eu não vejo diferença profissionalmente. Só que, para isso, você tem que estudar. Exatamente. Se não, o médico precisa ter o diploma, se o advogado precisa ter o diploma, se o pedagogo precisa ter o diploma, por que na dança de salão não? Exatamente. Exatamente. Entendeu? E às vezes as pessoas me questionam. Eu sei, eu fui trucidada, e sou questionada até hoje. Né? Sou, eu sei. Mas, assim, eu vejo de as pessoas estão se agregando mais, aceitando isso. Até porque hoje o Google, a internet, faz com que o aluno também te questione. E Sim. você tem que ter conhecimento para falar com ele. Sim. Uma vez eu dei no meio de uma aula, assim que o aluno veio conversar comigo, era um aluno novo, e assim, eu dei uma aula de valsa para ele. Saí de lá toda inflada, né? Toda me achando. Mas assim, eu dei uma aula que ele mudou de opinião. Disse, nossa, eu não sabia que era tudo isso. Sim. E você, às vezes, se depara com pessoas que têm um conhecimento muito grande. São pessoas que vão buscar, vão pesquisar. E aí você não sabe nem o que responder, Sim. você não sabe falar. É a mesma coisa que eu digo assim, o professor, ou seja, quem trabalha com dança de salão só sabe falar sobre dança de salão. Não, gente. Vamos falar sobre uma vernissagem, sobre um museu que Aliás, você já viu. Isso é fundamental, uma das coisas que eu falo nos meus cursos de criação, né? De coreografia, de criação, de história, etc. E teve uma coisa que você citou aí que me lembrou algo muito importante, que é a razão, inclusive, da gente estar ministrando esse curso agora no sábado. É uma das razões, claro. É o quê? É o que a gente está tentando colocar na cabeça das pessoas, né? Porque atualmente a gente vê muitos professores de dança, muitos dos profissionais da dança, se voltando de forma muito intensa. E eu não acho isso desnecessário, muito pelo contrário, acho super importante, mas se voltando de forma muito intensa para estudos na área de gestão, marketing digital, né? Maravilha, isso é fundamental, né? Que a gente aprenda, que a gente consiga fazer isso bem,
né, para que a gente consiga levar o nosso negócio adiante, enfim, para que a gente consiga, nesse momento de pandemônio, mais ainda, né, do EAD, etc., fazer o nosso marketing. Então, isso é fundamental. Mas o que a gente tem falado muito com as pessoas, de que adianta você ser um ótimo gestor, de que adianta você ser especialista em marketing digital, até mesmo de que adianta, né, você fazer as aulas que eu adoro dar de história, de coreografia, de criação, etc. De que adianta isso se você não sabe chegar na sala de aula e dar uma aula com excelência, né? Então, quer dizer, esses outros conhecimentos, eles são complementares, né, do principal, que é o quê? Você saber lidar com o aluno, você saber fidelizar o aluno, você saber transmitir o seu conhecimento, a técnica. De que adianta você ter uma excelente técnica, né, se você não sabe transmiti-la de forma eficiente e eficaz para o seu aluno. Então é isso que a gente tem batido muito na tecla, né, dessa necessidade da gente se voltar, né, beleza, gestores, marketing digital, etc, etc. Mas, e aí? O que adianta se você não sabe chegar na sala de aula e transmitir bem o seu conhecimento? Ou não consegue chegar na frente, né, de um computador, de uma tela ali, online, e transmitir o seu conhecimento. E aí, nesse momento, mais ainda, né? Porque tem gente que, às vezes, até no presencial, transita bem, lida muito bem, mas agora no online também é diferente, né? Está se batendo. Exatamente, são outras técnicas, outros detalhes, outros fundamentos que a gente tem que ter um conhecimento, né? E eu não estou falando só da questão técnica, estou falando do lidar com o aluno. Tem que estar aprendendo o tempo inteiro. A partir do momento que você diz assim, eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar, fecha o caixão, ou você muda de profissão. Porque não, como eu te disse, com 57 anos que eu estou inserida na dança, de repente eu estou me vendo de um jeito que eu não fico à vontade, né? Eu digo que eu entendo de tecnologia como eu entendo de plantação de ovo. Nada. Até porque quem fazia isso era o Ayrton. Mas eu vou ter que saber lidar com isso daí. Eu vou ter que fazer isso. E da onde eu vou buscar? Eu vou buscar com quem sabe, com quem já faz. Né? E dali, mas Gracinha, eu nunca fiz isso. Então vamos aprender juntos. Eu não tenho vergonha de dizer eu não sei, eu tenho que aprender. Eu acho que é isso que faz um diferencial nisso, entendeu? Mas não é só, né, só frisando assim, não é só a questão tecnológica. A questão tecnológica eu até acho que é o mais simples. Né? As pessoas às vezes acham que não, é muito difícil fazer live, aplicativo Zoom, e subir a aula para a plataforma. Isso é o mais simples. Né? O que eu acho que é mais importante das pessoas se preocuparem em melhorar é o quê? É a forma como elas vão transmitir o conhecimento por aqui. Né? A começar de coisas às vezes até mais simples, né? Do olhar. Para onde você vai olhar na hora que você vai dar? Né? As coisas mais simples, que a gente vai abordar no sábado também. Mas antes de sábado, olha só, quem está aqui com a gente? Sheila Santos, que é a minha próxima convidada para a live de sexta-feira. Né? Então, Sheila... Professora, foi aluna da pós e hoje é professora da pós. Exatamente. Sheila Santos, que é do meio acadêmico também, que é a nossa convidada para sexta-feira, 18 horas. Não percam, e que vai falar, inclusive, também desse papel super importante, né, importantíssimo, da conduzida, né, no ensino da dança de salão. Que eu venho de uma época também que era o mestre fulano e a parceira, né? Isso é passado, graças a Deus é passado. Então a Sheila vai falar disso pra gente na sexta-feira também. Gracinha, o Instagram já está me falando aqui que nós temos 2 minutinhos somente para terminar. Já? Então, assim, tem que nem espetáculo, né? Você ensaia. Aí quando você entra no palco, passa muito rápido. Ó, antes de te passar a palavra para você encerrar, eu queria primeiro assim, te mandar um beijo enorme e falar que eu adorei o nosso bate-papo, amei. Falar com as pessoas que quem quiser, quem entrar no meio, quem entrou no meio, quiser assistir de novo, vai estar aí no IGTV.
amanhã já vai estar no canal do YouTube da Mimos Escola de Dança lá. Aliás, se inscrevam lá no canal da Mimos Escola de Dança. Não confundam, porque tem o canal da companhia e da escola, assim como tem o Instagram da companhia, o Instagram da escola. Se inscrevam em todos, curtam, dê o like e tal, essas coisas todas, viu? Então, assim, muito, muito obrigado. Deixo aqui o convite, mais uma vez, para as pessoas, sábado de 10 ao meio-dia, essa aula, ensinando com eficiência e eficácia, tanto no online quanto no presencial. 1 minuto para você, Gracinha, para encerrar. Poxa, dessa vez você falou mais do que eu, hein? Dessa vez você falou mais do que eu. Não, eu só tenho que agradecer, primeiro, o convite, me sinto extremamente honrada de estar falando com você, né? Batendo um pouquinho as saudades, que a gente se vê muito rapidamente, quando se vê, e agora menos ainda. Então, assim, eu agradeço muito, e poder falar sobre aquilo que eu acredito, né, que é realmente a formação. Tem gente que diz assim, principalmente o pessoal mais velho, mas para que eu preciso? Não precisa, não precisa. Mas tem uma galerinha nova que está chegando, esses estão com sede de aprender. Sim. Então, vamos lá, vamos correr atrás. E por que não? Eu, depois de velha, resolvi fazer uma faculdade de dança. Porque não foi assim, sempre é tempo. Sempre é tempo. Assim, e eu estou pensando, por que não fazer uma pedagogia? Por que Vamos não? lá? Entendeu? Vamos ser colega. Então, estou morrendo de 5 vontade de segundos fazer. para acabar. Vamos ser Nossa, colega, Gilmar. então. Vamos fazer vestibular. Gente,